Você já ouviu falar sobre a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune causada por uma intolerância ao glúten. Mas o que é o glúten? O glúten é uma proteína encontrada no trigo, aveia, centeio e cevada. Nos indivíduos celíacos, o glúten causa inflamação das células intestinais, provocando lesões no intestino delgado e reduzindo assim a absorção dos nutrientes ingeridos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população mundial tem a doença celíaca. No Brasil, o dado representa aproximadamente 2 milhões de pessoas, sendo que a maior parte dessa população ainda não possui o diagnóstico confirmado. Os principais desafios para pessoas celíacas são o diagnóstico tardio e encontrar os alimentos sem glúten. O que nos leva à seguinte pergunta: como é viver com a doença celíaca? Eu descobri a doença celíaca porque eu tive muita anemia, né? Como o glúten ele afeta ali o nosso intestino, a absorção de muitos nutrientes fica prejudicada e no meu caso eu fiquei com muita anemia, né? Eu tava ali com muita fraqueza, muito cansaço e fazendo os exames, o meu nível de ferro realmente estava bem baixo e com isso a gente já foi investigando ali as causas. Assim que a gente tem que ter no nosso dia a dia é de saber muito bem os alimentos que a gente está consumindo, ler todos os rótulos, os restaurantes que a gente frequenta, né? Não pode ter nenhum tipo de manipulação ali com outros alimentos que possam ter glúten ou que contenham glúten. Então, realmente evitar assim lugares que a gente não sabe muito bem como que é esse preparo dos alimentos, para evitar realmente, então, ter esse cuidado, assim, e tem um certo impacto, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa convivência social. E o que os especialistas dizem sobre isso? O celíaco, ele vai ter uma atrofia do intestino delgado. O intestino delgado é o nosso órgão, é o nosso sítio de local do aparelho digestivo de absorção de vitaminas e minerais. Por exemplo, o ferro ele é absorvido no duodeno. O duodeno é o início do intestino delgado, inclusive a primeira parte do intestino delgado que é acometido na doença celíaca. Então, o paciente vai ter deficiência de ferro e todas as consequências. Inclusive, pode ser o único sintoma que o paciente celíaco apresente. Quais são as possíveis complicações da doença celíaca? É sistêmico, você vai ter comprometimento por conta disso, né? Comprometimento sistêmico, a alteração na série vermelha, alteração de imunidade, as deficiências todas de vitamina. O paciente tem muita. Ao diagnóstico, é muito comum a gente encontrar na doença celíaca um paciente com baixa densidade mineral óssea, com osteoporose, com osteopenia, porque pela falta do cálcio, entendeu? Com anemia, com aquela deficiência de ferro que nunca melhora. Né? Então, é um comprometimento sistêmico. Existem medicamentos para a doença celíaca? Tem medicamento, sim, tentando melhorar essa questão da tolerabilidade, questões imunológicas, tem, mas ainda nós não temos liberados. Então, atualmente, nenhuma partícula, nenhuma fração é segura para o celíaco. Atualmente, o único tratamento que tem é dieta com exclusão total, controlando, inclusive, contaminação cruzada. Ficou alguma dúvida? Pode nos deixar nos comentários. E se gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhar para mais pessoas aprenderem sobre a doença celíaca.